noite, a paz seja com você. A diretora hoje quis fazer o vídeo aqui fora, né? Então aqui estamos nós, está um pouco escuro, está estranho, mas estamos aqui para declarar. Se você vier ao fundo, o céu está muito bonito, e nós estamos aqui para declarar que o Senhor, Ele é o mesmo, ontem, hoje e será para todo sempre. Eu quero ler um texto muito conhecido nas Sagradas Escrituras nesta noite, para a nossa meditação. Diz assim, na versão King James, no Salmo 91, diz assim, versículo 2 em diante: sobre o Eterno declara, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem eu deposito toda a minha confiança. Ele te livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal. Ele te cobre com suas plumas e debaixo das suas poderosas asas te refugias. Sua fidelidade é escudo e armadura. Não temas o terror que campeia pela calada da noite, tampouco a seta que procura seu alvo durante o dia. Não temas a peste que se move sorrateira nas trevas, nem o demônio que devasta ao meio-dia. Até aqui, até esse texto. O que é necessário para ter uma proteção tão poderosa assim, tão sobrenatural? O versículo 1, ele retrata qual é a condição, né? Sempre as pessoas, você vai em algum lugar, tem alguma coisa que você queira comprar, e você fala o que eu preciso para comprar. Então, o valor daquilo, o custo daquilo é algo que você precisa ter para adquirir, não é? Mas com relação às promessas divinas, também elas são condicionais, né? A salvação, o amor de Deus, ele é incondicional, mas a salvação é condicional. Todo aquele que crê. Então, a condição é essa. A Bíblia diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira. O amor é incondicional. É para todo mundo. Né? De tal maneira. O amor de Deus pelo mundo, por todas as pessoas, é inconcebível, ilimitado, poderoso, sobrenatural. Porém, existe uma condição. Aí continua o versículo. Para que todo aquele que nele crê não pereça. A palavra crer ali refere-se a um termo seguinte. Não é só acreditar que Deus existe, mas é confiar, se entregar, se relacionar com Ele. O termo no grego ali, a palavra pistos, quer dizer isso. E aqui não é diferente, nessas promessas que eu acabei de ler aqui, que Deus livrará, que Deus cuidará, que Deus vai arrancar todo o medo do seu coração, e a tua confiança em Deus vai trazer isso. Por quê? Aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Aqui fala uma palavra muito poderosa, sombra. Mas sombra é poderosa? Não, nesse texto é sim. O que é uma sombra? A sombra é a projeção de algo que está ali,
Então, para que eu esteja à sombra de Deus, eu preciso estar próximo dele. Então, se eu estou próximo à sombra de Deus, aí então eu recebo essa proteção. Então, não é uma pessoa que chegou ali por acaso naquele momento, não. Aquele que vive na habitação. Tem uma versão, a versão mais antiga, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A versão mais antiga é essa aqui, né? A que eu estou lendo. Porém, ela é atualizada, então estou falando a versão mais antiga. Aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Estou aqui, se você olhar um pouco ao fundo, você vai ver algumas pimentas, né, do quintal da casa aqui da minha filha, e você vai ver o céu lá atrás. Deus é o Senhor de todas as coisas. E até mesmo essa área verde que nós estamos vendo aqui, a pimenta vermelha, elas nasceram, existem aí, porque foi uma ordem que Deus disse. E produz a terra todo tipo de árvore, de sementes, de fruto, que dê fruto. Então os frutos são muito diferentes uns dos outros, mas o nosso Deus é o mesmo, o Criador é o mesmo. E eu quero meditar nesta palavra. Você está à sombra do Todo-Poderoso? Você tem vivido à sombra, bem pertinho dele? Às vezes nós somos confrontados, às vezes nós vamos até os limites da nossa confiança em Deus, porque as circunstâncias da vida exigem total dependência, e às vezes é difícil, você pode até confessar que é muito difícil às vezes estar bem pertinho do Senhor, mas eu não acredito que isso seja culpa do Senhor. Nós temos que confiar nele a tal ponto de não ter outra opção. Não é um ser humano ou alguém que vai resolver os problemas quando eles ficarem muito difíceis. O único que pode resolver os problemas quando eles ficarem muito difíceis é o Senhor, o Criador dos céus e da terra, o Criador que gerou você no ventre da sua mãe. Não, a Bíblia diz assim: não confie em carros, não confie em cavalos, né? Então, faça menção do nome do Senhor. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Então, em quem você está confiando? Você está confiando naqueles que estão mais próximos de você. Então, se é o Senhor, se você está à sombra do Senhor, significa que você está bem perto. Se Ele projeta a sua sombra sobre você, significa que você está bem perto. Então você está no caminho certo. Mas se você não tem sentido essa sombra de proteção, de convívio, eu te convido, venha para o Senhor, venha desfrutar da presença do Senhor, estar na presença do Senhor. Isso é muito mais importante. A sua vida, ela pode ser uma coisa normal, você tem que viver aqui, você tem que comer, você tem que trabalhar, você tem que fazer um tanto de coisas, você tem que participar da sociedade, da família, estudar, tudo isso é pertinente. Mas nenhuma dessas coisas deve ser mais importante do que estar à sombra do Todo-Poderoso. Porque estar à sombra dele vai definir se você vai ser uma pessoa protegida
por aquele que controla o universo ou não. Por isso a Sagrada Escritura diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Todo-Poderoso. Eu estou olhando o céu aqui enquanto falo com vocês e ele mudou de cor, ele ficou mais avermelhado. Isso significa que o tempo do frio está chegando, dando as suas caras por aí. E nós sabemos que não importa a estação, o Senhor não muda. Não importa a mudança dos tempos, o Senhor sempre será o mesmo, poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, onissapiente e tudo mais, todos seus atributos que só Ele mesmo tem. É poderoso para livrar você, para guardar você. Se você saiu de debaixo da sombra do Senhor, eu convido você, volte. Venha ter comunhão com o Senhor de novo. Busque a face do Senhor enquanto você pode achar. Invoque a face do Senhor enquanto Ele está perto, enquanto há tempo, enquanto há chance, as portas estão abertas. Você pode fazer isso. Então, não se demore. Entregue, derrame o seu coração e diga para o Senhor que Ele é a tua habitação e que você vai habitar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso. E é então, todas as promessas que eu li, que Ele vai te livrar do laço do passarinheiro, Ele vai te livrar de todas as coisas, essas bênçãos e promessas virão sobre a tua vida, com toda certeza, em nome de Jesus.